A sensação que eu fico depois desta denúncia que foi feita de facto pelos sindicatos médicos da Zona Sul é que os dados clínicos dos doentes não têm a proteção suficiente que deviam ter. 3 de julho de 2018. O bastonário da Ordem dos Médicos fala aos jornalistas depois de uma reunião com o Conselho de Administração do Hospital do Barreiro. Miguel Guimarães decidiu visitar o hospital depois de receber uma denúncia. Segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, estão a ser criados naquele hospital falsos perfis médicos que permitem que outros profissionais acedam a processos clínicos. Meses depois, surge a notícia. O Hospital do Barreiro multado em 400 mil euros por não proteger dados clínicos dos doentes. O Hospital do Barreiro contesta judicialmente coima de 400 mil euros de Comissão de Proteção de Dados. É a primeira grande coima aplicada em Portugal ao abrigo do tão temido Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou RGPD. A Comissão Nacional de Proteção de Dados inspeciona o hospital pouco mais de um mês depois de o regulamento entrar em execução em toda a Europa. E aplica logo uma coima exemplar, 400 mil euros por o Hospital do Barreiro não ter protegido como devia os dados dos utentes. Mas de onde veio a denúncia? O Sindicato dos Médicos da Zona Sul soube o que se estava a passar através de um trabalhador do hospital, como me contou João Proença, dirigente do sindicato, ao telefone. Um médico que trabalhava no Hospital do Barreiro denunciou para o Ministério Público e para o sindicato, ele já foi ouvido, eu já fui ouvido há muito tempo, de que havia assistentes sociais que escreviam coisas nos relatórios médicos. O médico que João Proença menciona é o denunciante de todo este processo, Jorge Espírito Santo. Olá, boa tarde. Tudo bem? Desculpe estar a interromper o almoço, não era a minha intenção. Quando visitei o médico oncologista em sua casa, num sábado de maio de 2021, estava longe de imaginar que iria demorar 3 anos para contar esta história e longe de saber as reviravoltas que o caso ia ter. Jorge Espírito Santo contou uma história de como descobriu que os dados dos utentes no Hospital do Barreiro não tinham a proteção devida e como decidiu denunciar o próprio patrão através do sindicato. Não teve nenhum receio de represálias ao estar a denunciar? Não. Era uma coisa que já não... Já não tenho idade para ter receio de represálias. Não, nunca tive, mas agora muito menos naquela fase da minha vida e da minha carreira. Não tive receio. Mas as represálias vieram de alguma forma. Nesse contexto de tentar, no fundo, conter os danos, o sistema faz uma coisa. Vai querer, naturalmente, matar o mensageiro e no fundo, a organização que ele representa. Esta é uma série de 5 episódios sobre um caso que caiu no esquecimento, mas que levanta questões sobre a privacidade dos dados clínicos de todos os portugueses. É a história de um médico que quis fazer frente a um hospital e acabou ele próprio no banco dos réus. Esta é a série O Denunciante. Eu sou a Inês Rocha. Episódio 1. A denúncia. Sente, esteja à vontade. Obrigada. Aqui onde quiser, quer um bocadinho de água. Um bocadinho de água agradecia, por acaso. E já lhe dou um café, está bem? Está uma tarde de sol no Barreiro. É sábado e quando chego à casa de Jorge Espírito Santo, o médico ainda está a acabar de almoçar. O oncologista está reformado desde 2020, mas continua a trabalhar na rede de cuidados integrados continuados. Vive com a mulher numa vivenda perto do Barreiro. Aproveito e vou montando tudo para a nossa conversa. Gravador, micros, tripés. Fui à casa de Jorge Espírito Santo para ouvir a história da primeira grande coima aplicada em Portugal na área da proteção de dados. Nesta altura, a coima de 400 mil euros ao Hospital do Barreiro ainda era a maior de que havia registro em território nacional. Entretanto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados iria aplicar outras sanções mais elevadas. Uma à Câmara de Lisboa, pelo Russiagate, no valor de 1,2 milhões de euros, e outra ao INE, 4,2 milhões de euros por violações no âmbito dos censos de 2021. Mas em maio de 2021, esses casos ainda não tinham tido um desfecho.
Interessei-me por esta história porque, nesta altura, estava a começar uma investigação sobre privacidade online, que seria publicada um ano depois na Rádio Renascença com o nome Pegada Digital. O que ainda não sabia é que esta reportagem sobre o caso do Barreiro iria ganhar vida própria e iria tornar-se numa investigação em si mesma. O caso iria complicar-se e ficaria suspenso entre diligências adiadas nos tribunais. Teria de esperar mais 3 anos para poder contar esta história. Mais à frente explico porquê, mas para já vamos saber como tudo começou. Enquanto preparo as coisas para a entrevista, sou recebida entusiasticamente por 2 cães. A mulher de Jorge faz as apresentações. Como é que se chama? Ela é preciosa. Preciosa. E é o Brandy e a Preciosa. Vão ouvir o Brandy e a Preciosa algumas vezes a brincar ao nosso lado durante a conversa. Ok, pode só dizer 1, 2, 1, 2? 1, 2, 1, 2. Tudo começa em 2017. É verão e os corredores do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar do Barreiro Montijo estão mais vazios do que o costume. Jorge Espírito Santo está de serviço. Faltam poucos dias para entrar de férias. Entra no S-Clínico, o sistema informático do hospital, para preencher a ficha clínica de um doente e dá conta de algo estranho. Fui eu que fui fazer o registro e vi que havia um registro em nome de um médico que não era médico, era um profissional, outro profissional. Ele aparecia no sistema de registro informático. A entrada era feita como se fosse um médico. Num dia normal não seria Jorge Espírito Santo a entrar no sistema informático do hospital para preencher dados de utentes. O médico exerce há 39 anos, está no topo da carreira. Durante 23 anos foi diretor deste mesmo serviço. Demitiu-se do cargo há um ano, em 2016. Na altura preferiu não entrar em pormenores sobre o porquê da decisão, mas alegou falta de condições para manter o que considera que devem ser os padrões de prática e assistência aos doentes. Apesar de, nesta altura, já não ser diretor, já não escreve diários clínicos há algum tempo. Normalmente não escrevo diários clínicos de doentes internados, não escrevia, tinha os meus internos, tinha as pessoas que iam à enfermaria, faziam essa gestão, discutiam os doentes comigo, eu não escrevia, não fazia o registro. Mas estamos no verão, o que significa menos pessoal a trabalhar do que o costume. É necessário cobrir o trabalho dos colegas que estão de férias. O médico fica intrigado com o que vê no sistema. Quando nós entramos para fazer um registro no S-Clínico, entramos com o nosso nome do utilizador e a nossa password e, portanto, o que aparece no registro é o nosso nome clínico e o serviço a que estamos alocados. E aquilo era igual, aparecia um nome clínico e um serviço. Mas o suposto médico tinha feito um registro no diário clínico do doente, na verdade não existia. Tratava-se de uma assistente social a fazer um registro sobre a situação social de um doente, num espaço que, no entender de Jorge Espírito Santo, devia ser reservado a médicos. Jorge é um defensor irredutível do sigilo médico. Ao longo de quase 40 anos de serviço, passaram-lhe pelas mãos muitos casos delicados. O médico dá exemplos. Imagino que há uma doente ou um doente que tem uma determinada alteração genética que os predispõe a ter determinado tipo de tumores malignos. E em que nós sabemos que quando as pessoas atingem uma determinada idade, o grau de probabilidade de terem cancros anda acima dos 80% ou 90%. E agora imagino que essa pessoa, e ser conhecido, ser publicamente divulgado, imagino que essa pessoa... Como é que essa pessoa faz para arranjar ou manter um emprego, para os seguros? Imagine. É por isso que os dados de saúde são considerados particularmente sensíveis pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados. E para Jorge era claro, para cumprir a sua função, uma assistente social não precisava de ter acesso ao diário clínico de um doente e de escrever na área reservada aos médicos. Mas o que o médico descobriu no S-Clínico, naquele turno de agosto de 2017, não o surpreendeu totalmente, porque os dados clínicos há muito que pareciam demasiado públicos no hospital. Sabia-se na comunidade. Quando alguém chegava ao hospital, quando alguém tinha uma determinada patologia, ficava internado, ou alguma consulta, falava-se e havia algum conhecimento na comunidade do que se passava. E, portanto, isso só poderia ocorrer havendo divulgação de dados.
Mas agora que tinha uma prova concreta de que isso poderia estar a acontecer, decidiu alertar o diretor clínico do hospital. Na altura questionei o então diretor clínico do Hospital do Barreiro, mandei-lhe um print screen do ecrã e perguntei-lhe o que é que se passava. Jorge envia o print screen a Luís Santos Pinheiro às 20h11 do dia 18 de agosto de 2017, uma sexta-feira. É uma das últimas coisas que faz antes de ir de férias. Junto com a imagem, deixa uma pergunta. Como pode ser dado um acesso médico ao S-Clínico a um profissional não médico que parece estar a entrar na aplicação como médico da especialidade de medicina interna? Recebe resposta exatamente 20 minutos depois. O e-mail diz: Caro colega Dr. Jorge Espírito Santo, a situação que reporta merece sem dúvida clarificação e esclarecimento. Numa análise preliminar, o que me transparece não é que a assistente social tenha feito o acesso com o perfil próprio de médico, mas antes que tenha solicitado a uma médica para, utilizando o seu perfil, escrever o registro. Se assim for, irei esclarecer porque não o fez com perfil próprio, uma vez que o S-Clínico permite registros por profissionais de saúde não médicos. De qualquer forma, agradeço o seu alerta, pois a segurança dos sistemas de informação está em grande parte nas mãos dos seus utilizadores. O diretor clínico aventou a hipótese de ter havido uma cedência de password, mas que ia verificar. Pronto. E não sabe se verificou? Não sei se verificou, mas nada aconteceu. O que acontece é que eu depois fiquei alerta. Isto foi em férias, foi no mês de agosto, então depois também fui de férias e regressei. Não, fiquei alerta. E quando regressei, perguntei o que é que se tinha passado, se tinha ocorrido alguma coisa, se não tinha ocorrido nada. As entradas continuavam a aparecer. Ao ver que os alertas não tinham dado resultado, o médico decidiu dar o passo seguinte. Resolvi perguntar ao advogado do meu sindicato se eu me podia tipificar no que é que ali estava, porque eu achava que aquilo era uma violação dos dados que deviam ser confidenciais. Jorge Espírito Santo reencaminhou então a troca de e-mails, que incluía o print screen, para Jorge Mata, advogado do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, do qual é associado. O advogado confirmou as suas suspeitas. Ao dar acesso médico às fichas dos utentes a outros profissionais, o hospital estava a violar a Lei 12/2005 sobre informação de saúde e também o Regulamento Geral de Proteção de Dados. 5 meses depois do alerta, em janeiro de 2018, Jorge Espírito Santo continua a haver entradas do mesmo género no S-Clínico e decide enviar uma comunicação mais formal ao diretor clínico do hospital, um requerimento, em que revela que a situação reportada não foi resolvida e vem requerer que o diretor clínico o informe sobre as medidas tomadas e quais as conclusões. Este requerimento fica sem resposta. E 2 meses depois, em março de 2018, Jorge volta a ver um registro assinado por outra assistente social, mas com perfil de médica, especialidade de psiquiatria. O médico confirma, então, os alertas internos não estão mesmo a funcionar e decide levar o caso a público, através do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. Quando toca a denunciar algo errado no local de trabalho, são raros os profissionais que não temem deitar tudo a perder, mesmo com um sindicato a apoiar. Mas Jorge diz que não teve medo. Não teve nenhum receio de represálias ao estar a denunciar? Não. Era uma coisa que já não... Já não tenho idade para ter receio de represálias. Nunca tive, mas agora muito menos naquela fase da minha vida e da minha carreira. Não tive receio. Mas as represálias vieram de alguma forma. No sindicato, João Proença recebeu a denúncia do colega. Na altura era presidente do sindicato e da FNAM, Federação Nacional dos Médicos. Conversei com o sindicalista no dia 31 de maio de 2021, no hospital privado onde trabalha. João Proença é médico há 46 anos, sindicalista há 41. Quando se reformou do SNS, passou a trabalhar no privado. Tem o coração perto da boca, dá para perceber que não escolhe as palavras com grande cuidado. As críticas ao poder instituído saem-lhe como uma metralhadora e o desrespeito pela confidencialidade dos dados dos utentes indigna particularmente o médico. Imagine que eu tenho sífilis e tenho um HIV ou outro tipo de coisas. Vai lá um assistente social e vê
que eu tenho isso. Isso é mostrar a nossa vida íntima, razão porque isso sai depois na comunicação social e nos jornais. Ou o senhor jornalista não acha normal que o Correio da Manhã ou a CMTV consigam ter acesso a montes de coisas que saem na comunicação social, antes das próprias pessoas serem empresas, não sei o quê. Por isto, porque a confidencialidade de dados não é respeitada. Quando soube das suspeitas de Jorge Espírito Santo de que qualquer profissional do Hospital do Barreiro teria acesso às fichas clínicas dos doentes, João Proença achou que era necessário fazer uma denúncia pública. Nós tentamos averiguar o que é que se passava, se aquilo era fundamentado ou se não era, e se fosse fundamentado, queríamos fazer uma denúncia pública através de um comunicado. E quando percebemos que aquilo era fundamentado, assim o fizemos. Foi então a partir do sindicato que se fez a denúncia da situação a 3 entidades. Uma ao Ministério Público, outra à IGAS e outra ainda à Ordem dos Médicos. Além da denúncia às 3 entidades, o sindicato faz também um comunicado público, em que denuncia que a segurança dos dados clínicos dos doentes está a ser posta em causa no Hospital do Barreiro, algo que classifica como um grave desrespeito pelos direitos dos doentes. O Conselho de Administração do Hospital é então questionado pela agência Lusa e remete a responsabilidade para os médicos do hospital. O acesso através de perfil médico por profissional não médico apenas é possível se o médico, contrariando todas as regras e normas de segurança, fornecer os seus dados de acesso a terceiros. Esta afirmação não caiu nada bem a João Proença. Isto não pode ser, portanto, isto é mentira, vergonhosa, porque, repare, para se ter acesso a passwords tem que ser o serviço informático sob autorização do diretor clínico ou diretor do hospital. Isso é mentira pura. Isso é uma forma de justificar e passar para o outro aquilo que não consegue. Toda a gente sabe no Hospital do Barreiro que foi por ordem do diretor clínico que se passaram os passwords para os assistentes sociais. Tenho a certeza que foi o diretor clínico que autorizou estes acessos. Tenho certeza que foi. Pode-me dizer como é que sabe isso? Não, conseguimos saber. Quer dizer, nós, como nós jornalistas, também temos maneira de saber o que é que devemos fazer, não é? O diretor clínico que João Proença refere é Luís Santos Pinheiro, que entretanto deixou o hospital. Poderão lembrar-se dele por um caso posterior bastante mediático, o caso das gêmeas luso-brasileiras, que veio a público já no final de 2023. Luís Pinheiro era diretor de serviço do Santa Maria na época em que tudo aconteceu. Nunca recebi qualquer contacto do Sr. Presidente da República sobre nenhuma matéria e certamente também não sobre esta. Já sobre o caso da violação de dados no Barreiro, quando lhe pediu uma entrevista, Luís Pinheiro não quis prestar declarações. Disse que preferia que fosse o Conselho de Administração do Barreiro a pronunciar-se sobre o assunto. Mas o Conselho de Administração nunca respondeu aos diversos pedidos de entrevista. Entre maio de 2021 e julho de 2022, enquanto Pedro Batista Lopes presidiu ao Conselho de Administração do Barreiro, fiz vários contactos que ficaram sempre sem resposta. Mais tarde, já este ano, cruzámos-nos nos corredores do Tribunal de Barreiro e aproveitei a oportunidade para lhe pedir uma entrevista. Doutor Pedro, bom dia. Esse jornalista tem-me mandado algumas mensagens e e-mails nos últimos tempos, não sei se tem visto. Gostava de saber se poderia falar comigo sobre o fim do julgamento. Porquê? Neste momento, Pedro Batista Lopes desviou o olhar. Tinha um lugar de responsabilidade no hospital quando aconteceu todo este processo. Acho que fazia sentido ouvir a sua versão dos factos. Não me dá uma justificação para não falar sobre o assunto. Mais uma vez, mesmo à minha frente, deixa-me sem resposta. Não vai responder? Sem resposta do Conselho de Administração, voltei a contactar Luís Santos Pinheiro, que recusou ainda assim prestar declarações. Também as assistentes sociais envolvidas no caso recusaram prestar declarações para esta investigação. Como participaram no processo apenas como testemunhas e não se provou que tivessem acedido a dados de utentes de forma abusiva, optamos por não as identificar neste trabalho. Ainda assim, a versão de todos estes intervenientes ficou registada no processo judicial que consultei no DIAP de Lisboa. Sempre que necessário, iremos ouvir o que alegaram perante a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e o Ministério Público. Depois de receber a denúncia do sindicato, no dia 3 de julho de 2018, Miguel Guimarães, na altura bastonário da Ordem dos Médicos, decide visitar o Hospital do Barreiro. A violação de dados é das coisas mais graves que existem. E o que eu fiz imediatamente foi deslocar-me ao Barreiro para tentar perceber como é que era possível qualquer pessoa
ou neste caso concreto, uma pessoa específica, tinha acesso a dados clínicos dos doentes. Mas o que é que o Conselho de Administração lhe disse na altura nessa reunião? Tentou dar explicações, primeiro disseram que não era verdade, não é? Quer dizer, que não era qualquer pessoa que tinha acesso e, portanto, que iam tentar perceber o que é que se passava naquele caso concreto que foi denunciado. Depois disseram que iam ter mais cuidado, chamaram lá os informáticos tiveram lá a dar umas explicações, mas a verdade é esta, quer dizer, no caso do Barreiro concretamente, a pessoa que teve acesso aos dados clínicos do doente tinha uma password para ter acesso. Se esta de uma assistente social. Sim, uma assistente social. Se esta password para ter acesso é dada pelo hospital, porque aparentemente é o próprio hospital que dá, mas isso não fiquei com essa certeza, porque não foi assumido, ou pode ter tido acesso porque algum médico lhe pode ter dado a password, o que é igualmente grave. Jorge Espírito Santo também participa na reunião. Eu estive presente nessa reunião, a pedido do bastonário. E o Conselho de Administração do Hospital do Barreiro, portanto, apresentou um conjunto de regras que emanavam da SPMS e que eles diziam cumprir. Pronto, e, portanto, isso deixa-nos uma questão, não é? Pois. Então, problema é maior do que o Hospital do Barreiro. Pois. O então bastonário da Ordem dos Médicos sugeriu o mesmo na entrevista que deu aos jornalistas a 3 de julho. A sensação que eu fico depois desta denúncia que foi feita de facto pelos sindicatos médicos da Zona Sul é que os dados clínicos dos doentes não têm a proteção suficiente que deviam ter. A administração explicou-nos, dizendo-nos que eles se limitam a fazer aquilo que está definido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Se o problema era do sistema construído pela SPMS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, então não seria exclusivo do Barreiro, mas um problema de todo o Serviço Nacional de Saúde. Mas não é isso que a Comissão Nacional de Proteção de Dados conclui quando vai ao Hospital do Barreiro. A 2 de julho de 2018, os inspectores da CNPD visitam o hospital, analisam o sistema informático e encontram outra coisa. Uma organização que flexibilizou, digamos assim, as regras de acesso à informação de saúde, aos processos clínicos, abrindo perfis de acesso que não corresponderiam àquilo que seria o pré-definido ou aquilo que estava de acordo com a lei. Estamos a ouvir Filipa Calvão, então presidente da CNPD. O órgão regulador da proteção de dados em Portugal considera que foi o Hospital do Barreiro que desrespeitou a lei e decide aplicar uma sanção exemplar. 3 coimas cumulativas, 2 de 150 mil euros e uma de 100 mil euros. Valor total, 400 mil euros. Mas a CNPD não é a única entidade a investigar este caso. Então houve uma inspeção da IGAS que não concluiu nada, o que é extraordinário, não é? O relatório da inspeção que Jorge menciona nunca veio a público. Não saiu nas notícias nem está no site da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Mas Jorge diz-me que a conclusão da IGAS foi diametralmente oposta à da CNPD. É muito difícil compreender como é que a IGAS não encontra aqui matéria para procedimento, para sanção. Mas então, o que é que se passava no sistema informático do Hospital do Barreiro? Era algo grave, como pareceu a Jorge Espírito Santo naquele turno de agosto de 2017 e a CNPD parece ter confirmado? E se era, porque é que a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde considerou que todos procederam como deviam? E porque é que, no fim, foi Jorge Espírito Santo a acabar no banco dos réus? Nos próximos episódios olhamos para este caso ao detalhe, através dos olhos das 2 entidades que inspecionaram o hospital. Mergulhamos no sistema informático do Hospital do Barreiro e embarcamos numa longa jornada para perceber, afinal, quem tem razão. Há uma coisa que é clara, o Centro Hospitalar do Barreiro Montijo não é uma ilha, faz parte do Serviço Nacional de Saúde, usa softwares desenvolvidos pelo Estado e que são utilizados por dezenas de outras unidades de saúde públicas. Por isso perguntamos, o que é que este caso nos diz sobre a privacidade dos utentes do Serviço Nacional de Saúde? E afinal, o que é que acontece aos nossos dados quando os confiamos a um hospital do SNS? O Denunciante é um podcast da autoria da jornalista Inês Rocha para o Jornal Público. O
trabalho teve o apoio de uma bolsa de investigação jornalística da Fundação Carlos Gulbenkian e algumas das entrevistas que ouviram foram captadas por Inês Rocha para a Rádio Renascença. A sonoplastia e a música original é de José Martins Polónia. A coordenação é de Patrícia Jesus. Este podcast é apoiado pela LTP Labs, uma empresa comprometida com a integridade dos dados que recolhe e trabalha para os seus parceiros.